Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 37 e o versículo 12 a seguir. Glória a Deus! A história de José e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos e irmãs, que lindo, irmãos, é a história de José, porque verdadeiramente, irmãos, nós vemos a mão de Deus na vida desse jovem, o livramento, aleluia, protegendo. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que quando José chega, se aproxima dos seus irmãos, aleluias, eles já estavam com seus corações cheios de ódio e queria exterminar de uma vez por todas com José. Mas Deus tinha plano, aleluias. Então Rúben, o primogênito, então ele falou para os seus irmãos e disse: não façais mal ao jovem, porque ele é o nosso irmão, e não vou concordar com vocês, e não vou deixar que haja derramamento de sangue na terra. Lançai-os na sacola, e depois mandamos ele de volta para o nosso pai. Mas, irmãos, mais um descuido de Rúben, aleluias, porque já era um plano de Deus. Então, irmãos, quando pensou que não, irmãos, Rúben descuidou-se por um pouco de tempo. Então, que quando Judá, que, aleluia, era o cabeça de todas essas maldades, era ele que dava as ordens para os seus irmãos, aleluia. Então, quando Judá levanta os olhos e vê, aleluias, uma companhia
de ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos traziam especiarias, aleluias, e bálsamo, e mirra, e ia levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece-a agora, se esta será ou não a túnica de teu filho? E a conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, e recusou. Porém, se consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Glória a Deus! E assim aconteceu, irmãos e irmãs. Bendito seja Deus. Agora José está no Egito. Aleluia, porque os ismaelitas venderam ele para Potifar. Potifar, irmãos e irmãs, era um servo muito especial do Faraó. Louvado seja Deus, ele era um dos braços direitos de Faraó. E ali, irmãos e irmãs, aleluia, naquele momento, irmãos, José pensava que ia morrer. Louvado seja Deus, porque ele ainda não tinha conhecimento do mistério de Deus para com a sua vida. E calabastei, ele não sabia que ali estava começando uma nova trajetória na sua vida. Que milhares de pessoas, principalmente da sua família, o seu pai Jacó e Israel, ia depender dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero te dizer uma coisa: que tem mal que vem para o bem. Aleluia. Às vezes você está passando por uma dificuldade, irmãos e irmãs, mas você não sabe que isso é uma lição. Aleluia, um ensinamento para você, para que quando a bênção chegar nas tuas mãos, você possa valorizar e não destruir. É assim que Deus faz. Primeiro Deus prepara o seu filho, prepara a sua filha, para que depois ele venha
dar a bênção, colocar as bênçãos em nossas mãos. Então receba aí a tua vitória. E José começou a ser provado, porque grandes coisas o Senhor ia colocar na sua mão. Bendito seja Deus. Quanto mais luta você passar, saiba uma coisa, irmãos, que a bênção será maior. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. E vamos continuar a história de José em outro vídeo, para a glória de Deus, nosso Pai. Senhor meu Deus, abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, os inscritos aqui do canal. Senhor, dá-lhe a vitória, repreenda toda astúcia de Satanás, meu Deus. Grande Deus, apazigua a tempestade na vida desse irmão e dessa irmã, deste ouvintes que está ouvindo esta oração agora, meu Deus, essa mensagem. Confirma as bênçãos e vitória em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. E quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.